Você foi escolhido por Deus. Sinais que não podem ser ignorados. Você já sentiu como se não pertencesse a este mundo? Como se houvesse algo dentro de você, um chamado silencioso, uma inquietação constante, uma chama que insiste em não se apagar. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, desafios que quase te quebraram. Mas aqui está você, ainda de pé, ainda buscando, ainda lutando. Isso não é por acaso. Há uma razão para você estar aqui agora, lendo estas palavras. Quando Deus tem um propósito para alguém, Ele começa a agir muito antes que essa pessoa perceba. Ele planta sementes na alma, envia sinais, e mesmo nas lutas mais intensas, Ele sussurra. Você foi escolhido. Talvez você não entenda todas as coisas que já viveu. As dores, as perdas, as portas que se fecharam, os sonhos que pareciam nunca se realizar. Mas e se tudo isso fosse parte de um plano maior? E se todas essas situações estivessem moldando você para algo grandioso, que só poderia ser construído a partir de uma fé provada, de uma alma refinada no fogo? A palavra de Deus está repleta de exemplos de pessoas que foram chamadas para missões extraordinárias. E quase todas passaram por processos dolorosos antes de viverem a plenitude do seu propósito. Abraão teve que deixar tudo para trás. Moisés foi rejeitado tanto pelos egípcios quanto pelos hebreus. José foi traído pelos próprios irmãos. Ruth perdeu tudo, mas foi fiel. Davi foi esquecido no campo e depois perseguido por anos. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Nenhum deles foi escolhido para uma vida confortável, mas todos foram chamados para viver algo eterno. O chamado de Deus não é fácil. Ele exige entrega, sacrifício e renúncia. Mas também traz uma paz que excede todo o entendimento, uma força que não vem de você, e uma certeza que invade o coração, mesmo nos dias mais escuros. Você não está sozinho. Há um propósito no caos, há direção no meio da tempestade, há glória depois da dor. O mundo tenta te convencer de que você é comum, de que precisa se encaixar, de que sucesso é fama, dinheiro e poder. Mas o reino de Deus te chama para ser diferente. Ser escolhido não é sobre ser popular, é sobre ser separado. É sobre carregar uma verdade que muitos rejeitam. É sobre andar contra a corrente, mesmo quando todos ao seu redor estão indo na direção oposta. Você já percebeu como, em certos momentos, Deus parece ter te impedido de fazer algo? Portas que pareciam boas, mas se fecharam. Relacionamentos que você queria manter, mas acabaram. Situações que você não entendia na hora, mas que hoje, olhando para trás, percebe que foram livramentos. Isso não é sorte. Isso é propósito. Deus cuida daqueles que Ele chama. Ele não deixa você se perder em caminhos que te afastariam da promessa. Há também aquele sentimento inexplicável de que existe mais, um anseio por algo além do natural, um desejo de viver com propósito, de ver o sobrenatural, de ser uma luz em meio às trevas. Essa fome espiritual que queima dentro de você é um reflexo do Espírito Santo agindo, despertando, ativando algo que sempre esteve aí, mas que agora está sendo revelado. Você já tentou se afastar de Deus, mas algo te puxou de volta? Já viveu momentos em que tudo parecia perdido, mas de repente uma palavra, uma música, um versículo reacendeu sua fé? Já sentiu uma convicção tão forte em momentos aleatórios que te fez chorar sem saber por quê? Tudo isso são sinais, indícios de que você foi marcado para algo maior, de que você carrega uma missão divina, de que Deus está trabalhando em você para algo que os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram e nem subiu ao coração humano, mas que já está sendo preparado para você. Você pode até não se sentir pronto, pode olhar para si mesmo e ver apenas fraquezas, falhas e limitações, mas Deus não chama os capacitados,
Ele capacita os que chama. E se você está aqui, lendo isso até agora, é porque há algo em você que reconhece essa verdade. Algo em seu espírito está respondendo ao chamado. A pergunta não é se você é digno. Nenhum de nós é. A pergunta é, você está disposto? Disposto a dizer sim, mesmo sem entender tudo? Disposto a caminhar pela fé? Disposto a abandonar o velho para abraçar o novo? Disposto a deixar Deus escrever a história da sua vida, mesmo que isso signifique abrir mão dos seus próprios planos? Se você sente esse chamado, esse peso, essa urgência, então não ignore, porque agora vamos mergulhar nos 7 sinais mais poderosos que mostram que você foi escolhido por Deus, e ao reconhecê-los, sua vida nunca mais será a mesma. Prepare o seu coração, abra o seu espírito, porque o que vem a seguir não é apenas informação, é confirmação. Agora vou lhe falar os 7 sinais. Sinal 1. Um profundo senso de propósito. Desde cedo você sente que é diferente. Enquanto muitos vivem apenas para conquistar coisas materiais ou seguir o fluxo da vida, você sente um anseio por algo maior. Você quer impactar vidas, deixar uma marca, viver com propósito. Essa inquietação não é fraqueza, é o Espírito de Deus te chamando para algo eterno. Jeremias 1:5 diz: Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Você já nasceu com uma missão. O chamado de Deus já estava sobre você antes mesmo de você respirar pela primeira vez. Olhe para José. Desde jovem ele tinha sonhos de grandeza. Foi traído, vendido como escravo, preso injustamente. Mas nunca perdeu o senso de propósito, porque quem é escolhido carrega dentro de si um destino que nem a prisão pode apagar. Sinal 2. Batalhas espirituais intensas. Você já percebeu que quanto mais você busca a Deus, mais lutas surgem? Isso não é coincidência, é resistência do inimigo. Quem é chamado por Deus se torna uma ameaça real ao reino das trevas. Ataques, traições, perdas inexplicáveis. Tudo isso são tentativas de parar o plano de Deus em sua vida. Veja o exemplo de Jó. Um homem justo, temente a Deus, que perdeu tudo: família, bens, saúde. Mas no final da história, Deus restaurou o dobro de tudo que ele havia perdido. O Senhor o abençoou mais no fim do que no começo. Jó 42:12. Se você tem enfrentado batalhas violentas, isso não significa que você está distante de Deus. Pelo contrário, pode ser o maior sinal de que você está mais perto do seu propósito do que imagina. Sinal 3. Atraído pela justiça, mesmo em meio à queda. Mesmo quando você erra, tropeça ou se afasta, há algo dentro de você que te puxa de volta. Você sente o peso do pecado. Não consegue ficar confortável longe da presença de Deus. Isso é uma marca de quem é escolhido. Davi errou, e muito, cometeu adultério, orquestrou um assassinato. Mas sempre que caiu, ele se quebrantou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. A diferença entre alguém religioso e alguém escolhido é que o escolhido não suporta viver sem Deus. Sinal 4. Provisão sobrenatural em tempos de escassez. Você já viveu situações em que não tinha nada, e mesmo assim não faltou? Onde tudo indicava que você não conseguiria, mas de alguma forma Deus abriu uma porta. Isso é provisão divina. Lembra de Elias? No meio da seca, Deus mandou corvos levarem comida. E quando o riacho secou, Deus usou uma viúva para sustentá-lo. 1 Reis 17. Quando você é escolhido, Deus move céus e terra para garantir que você avance. Não se trata só de dinheiro. É direção, proteção e livramentos que você nem percebeu. Quantas vezes Ele te livrou de um caminho errado,
tirou pessoas tóxicas da sua vida ou fechou portas que mais tarde você entendeu como livramento. Sinal 5. Carregar o peso dos outros em oração e compaixão. Pessoas escolhidas sentem profundamente o sofrimento do mundo. Você já chorou por alguém que nem te conhece? Já sentiu vontade de orar intensamente por alguém sem explicação? Neemias estava no conforto do palácio, mas chorou e jejuou por Jerusalém destruída. Neemias 1:4. Isso é compaixão divina. Deus compartilha seu coração com aqueles que Ele escolhe. Você se importa mais do que deveria? Isso é sinal de chamado. Sinal 6. Separação de pessoas e lugares, sem explicação. Já percebeu como certas pessoas simplesmente se afastaram da sua vida? Relacionamentos que pareciam importantes desmoronaram de repente? Isso é Deus limpando o caminho. Moisés foi tirado do Egito antes de liderar o povo. José foi separado de seus irmãos antes de governar. Quando Deus vai te usar, Ele corta laços que não cooperam com o seu propósito, mesmo que você não entenda no momento. Sinal 7. Você foi atacado, mas nunca derrotado. Houve momentos em que você pensou, agora eu não aguento mais. Mas ainda assim aqui está você, firme, respirando, crendo. Isso é milagre, isso é escolha, isso é graça. Paulo disse, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Segundo Coríntios 4, 8, 9. Cada vez que o inimigo tentou te derrubar, Deus te sustentou. Você foi moldado no fogo, mas saiu fortalecido. Ferido, mas ainda cheio de fé. Atacado, mas jamais derrotado. Conclusão. Você não é comum. Você foi escolhido. Tudo que você viveu te trouxe até aqui. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada perda, cada livramento, cada oração te moldaram. Agora é hora de decidir. Você vai continuar fugindo do seu chamado ou vai abraçar sua identidade em Deus? A hesitação precisa acabar. Você foi separado para algo maior. Se você sentiu que essa mensagem falou com você, então não ignore esse momento. Ore, busque, se entregue. A jornada só está começando e o seu propósito em Deus é extraordinário.